Fala, meu querido, chegamos com a terceira questão aqui da prova da Unicamp. Questão bem completinha, bem bonita sobre o tema da força gravitacional. E ela é bem completa porque ela tem um gráfico, ela tem uma análise do enunciado, precisa ter um pouquinho de cuidado. Acho que das questões que foram apresentadas, na minha opinião, a mais interessante da prova da Unicamp 2025. Mas bora entender o que está acontecendo e resolver essa questão. Ó, então ele está falando o seguinte: ao longo da linha que une o centro da Terra, então tem a Terra e a Lua, a um ponto P para quais as forças gravitacionais da Terra e da Lua ela se equilibra, ou seja, nesse ponto P, a força gravitacional que a Lua exerce sobre a sonda e a força gravitacional que a Terra exerce sobre a sonda são iguais. Então, posso chamar aqui de FL e a FT aqui se equilibram nesse ponto P. Tá bom? E aí ele fala assim: o gráfico da figura B, esse gráfico aqui, representa a componente da aceleração resultante das forças. Vale a pena a gente lembrar, e eu vou colocar aqui que força resultante, vamos lembrar disso aqui, ó. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Então a gente não pode esquecer desse sistema, e aí a gente vai lembrar que quando as duas forças se cancelam, a força resultante é zero, né? Mas isso aqui mais à frente a gente vai estudar. E aí ele falou que essa razão entre R e D R é a distância ao centro da Terra, tá? E D é a distância de 380 mil quilômetros, a distância da Terra da Lua. Então é a razão aí entre o R e o D, ele está indicando aqui para a gente, tá? Os valores positivos que indicam um vetor, a aceleração positiva aponta para a Lua, enquanto os valores negativos indicam que a aceleração aponta para a Terra. Então, ele tomou como referência aqui o eixo positivo para a minha direita. Por quê? Por que que ele tomou como referência o positivo para cá? Porque se a aceleração der positiva, a força que aponta para a Lua é positiva, e se der negativo, a força resultante é oposta ao sinal referencial dele. Maravilha. Até em nada de novo no enunciado, só uma análise um pouquinho diferente. O gráfico B representa essas componentes, aqui é uma repetição aqui dessa parte, e aí ele está falando assim, o ponto P fica aproximadamente a que distância do centro da Lua? Bom, o que nós precisamos achar? Onde está o ponto P? E a pergunta dele, atenção a isso, hein? O ponto P fica aproximadamente a que distância do centro da Lua, hein? Cuidado. Isso vai ser importante porque a gente vai encontrar automaticamente a distância da Terra até o ponto P. Então, cuidado com isso. O que eu preciso saber? Esse ponto P está exatamente na situação onde a força se cancela, onde a força resultante dele vale zero. Quando a força resultante é igual a zero, a gente pode dizer que FL é igual a FT, porque cada um está para um lado, né? Então eles se cancelam, a força resultante aqui é zero. Então, quando a força resultante é zero, se eu adotar aqui força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e se isso aqui é zero e a sonda não tem massa zero, né? Eu posso garantir para você que a aceleração dele vale zero. Então, eu posso descobrir que nesse ponto a gente está trabalhando com essa situação aqui, ó, que é quando a aceleração é zero. E quando a aceleração é zero, a razão entre R e D é 0,9. E aí está metade do caminho resolvido, né? Porque, ó, veja, quando eu falo que R sobre D é igual a 0,9, eu vou descobrir a distância R, que é a distância ao centro da Terra. Então veja, ó, como ele falou que R sobre D, que é 380 mil, é igual a 0,9. Se eu fizer esse cálculo aqui, você vai ver que o R, ele dá, se eu multiplicar isso aqui, dá 342 mil. Ah, como é que você chegou nessa conta? É só você pegar um décimo disso, né, e subtrair, porque 0,9 é um inteiro menos um décimo. Então, é esse inteiro menos um décimo de 380 mil, que é 38 mil,
dá 342 mil. Só que aí o aluno desatento acaba errando a questão se faz essa análise. Por quê? Porque tem na resposta, olha só, que a banca da Unicamp fez. Ela colocou um 342 mil, mas essa daqui é a distância do ponto P ao centro da Terra. Ele está perguntando a distância ao centro da Lua. Então, para você achar aqui a distância, deixa eu marcar aqui a distância ao centro da Lua, e a gente pode chamar desse daqui, é a distância total, que é 380 mil, menos os 342 mil. Opa, coloquei um zero a mais aqui. Isso daqui vai dar a distância da sonda até a Lua de 38 mil quilômetros. E aí você chega na resposta esperada por ele, que é de 38 mil quilômetros. Tome cuidado que se você usasse 342 mil, você erraria essa alternativa. E aí você chega na alternativa A. O que você poderia também fazer é saber, se aqui é 0,9 essa distância, eu poderia usar 0,1 aqui e colocar R sobre D 0,1 e já chegar direto na resposta. Mas para ser mais didático com você, eu quis fazer o passo a passo para que você pudesse responder, entender o que está acontecendo. Então a gente chega na questão número 10, na alternativa A. Ficou com alguma dúvida? Deixe seus comentários aqui que a gente te ajuda. Mais uma questão aí da prova da Unicamp 2025 que eu espero que tenha te ajudado. Grande abraço e até a próxima. Valeu!